Então, a aula de hoje, que é a primeira aula de curso, a primeira aula do curso, hoje, o nome dela é O que eu estou fazendo aqui, né? Uma tentativa de compreender o que é esse caminho, esse caminhar pela nossa humanidade, né? De fato, o que significa isso. Então, muitas pessoas vêm buscar a terapia para ter essa compreensão, quando a gente passa por processos de luto, de morte, de doença, ou mesmo em depressões, em muitos momentos da vida, quando a vida fica difícil, se fala, mas qual é o sentido? Né? Qual é o significado disso? A gente está fazendo aqui de fato. E eu pego, né, para a gente falar sobre esse curso todo, eu uso o mito de Horus e Psique, e o tempo inteiro que eu estou falando, eu estou baseada nos conceitos do Jung, do Carl Gustav Jung, do James Hillman e a mitologia grega. Então, a minha compreensão, a minha percepção do que nós estamos fazendo aqui dentro da psicologia, por esse olhar da psicologia, eu olho a partir desses dois teóricos e a partir da mitologia grega. E, no começo de todos os cursos, eu tomo cuidado de colocar, em todas as aulas eu coloco essa imagem dos pinguins para falar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, eu vou estar falando o tempo inteiro de um assunto profundo, né? De um assunto muito íntimo, um assunto onde a gente se reconhece, porque eu vou estar falando como é a manifestação da psique na condição humana. Então, como nós humanos somos seres almados e o que significa isso, né? Então, eu vou estar falando o tempo inteiro de atitudes, de comportamento, de formas de manifestar que são todos iguais, em que todos nós agimos da mesma forma, em comportamentos que são muito semelhantes a todos nós, porque nós todos, coletivamente, temos possibilidades psíquicas de ação que são iguais. E é sobre isso que eu vou estar falando. Então, durante o curso, a gente se identifica demais e sempre vira uma piada e fala, não, ela está falando de mim, não, ela está falando de mim, não, a aula é para mim. Então, porque a aula é para todos nós e não tem como esses conteúdos, a gente não se identificar com esses personagens que eu vou trazendo, com todos esses conteúdos psíquicos, e a gente não se reconhecer, né? Não só no personagem mítico, mas como também nesses conceitos que eu vou trazendo da psicologia. Então, é natural que a gente tenha um certo desconforto, porque vai tratando de assuntos psíquicos, mas a ideia é um laboratório de insights, para que a gente cada vez mais consiga se conhecer e consiga se expressar de uma forma melhor no mundo. Então, é natural um certo desconforto e a total identificação com todos os comportamentos que eu acabo trazendo. E sobre isso, né, desses comportamentos onde todos nós somos iguais, eu começo a falar disso e vou trazer de volta, né, para quem já assistiu outros cursos, para quem já conhece a teoria, eu trago de volta o conceito de inconsciente coletivo do Jung. Então, o que o Jung dizia disso? Né? O que é esse inconsciente coletivo e por que todos nós somos iguais? Então, o Jung dizia assim, da mesma forma que nós anatomicamente temos um corpo físico com cabeça, membro e tronco, e essa forma física ela é igual, né, e comum para o Homo sapiens, nós também temos uma memória psíquica de imagens psíquicas, de comportamentos, de qualidades psíquicas, de padrões de comportamento que são comuns para toda a humanidade. Então, o que ele dizia? Nós temos um inconsciente coletivo e nós temos um inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é um depósito de memórias que a gente adquire fazendo relação com o mundo externo, e o inconsciente coletivo, a gente já nasce com essa memória da humanidade. Então, é como se a gente tivesse um instinto psíquico. Do mesmo jeito que eu tenho instintos físicos, eu tenho instintos psíquicos. E, instintivamente, eu me comporto dessas formas. Então, esses modelos de comportamento, essas qualidades psíquicas, ele chamava de arquétipos. Arqué de primitivo, tipos de modelo, de formato. Então, formas de manifestação que são primitivas, que são herdadas. Então, nós herdamos essas formas
de manifestação. Então, a gente tem uma memória psíquica, que seria esse inconsciente coletivo, e dentro desse inconsciente coletivo nós teríamos unidades de comportamento, qualidades psíquicas, que ele chamava de arquétipos. Então, quais são esses modelos de comportamento? Daí você começa a enumerar. O arquétipo da criança, o arquétipo do herói, o arquétipo do velho sábio, o arquétipo do velho rígido, o arquétipo da bruxa, o arquétipo da vítima, e assim por diante, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai. E eu não preciso ser mãe para saber o modelo de comportamento de uma mãe, para isso se expressar em mim. Eu não preciso ser pai para ter o arquétipo do pai em mim. Então, todos esses modelos psíquicos, eles nos pertencem. Então, eu não preciso ter visto uma vítima para ter que me identificar no mundo externo com uma vítima, e aí eu aprendo a ser vítima. Não. Isso é um modelo psíquico que todos nós humanos temos de ação. Então, às vezes eu posso agir com heroísmo, às vezes com vitimismo, às vezes com fuga, o que foge, né, à luta, às vezes como uma criança rebelde, às vezes como uma criança inocente que está aberta para o novo, às vezes com um velho rígido. Então, assim, nós temos padrões de comportamentos que são comuns a todos nós, e determinada situação, conforme a gente se sente ameaçado ou a gente busca uma proteção dentro do mundo, a gente vai agindo com esses padrões de comportamento. Então, eu trago uma outra imagem aqui para a gente ir tentando compreender isso. Tá? Então, eu trago uma analogia que é o seguinte: como se o inconsciente coletivo fosse uma frutaria e tivesse pepino, batata, melão, todas as frutas, verduras, folhas, todo tipo de alimento, né, que a gente colhe da terra. Então, como se o inconsciente coletivo fosse uma frutaria e cada um de nós individualmente fôssemos uma cesta, nós tivéssemos uma cesta com conteúdos que são mais próximos da nossa natureza. Então, o que acontece? Qual que é a diferença? Se todos nós somos iguais em todos esses comportamentos, quais seriam as nossas diferenças que fariam com que eu virasse um indivíduo separado do outro, tivesse a minha individualidade? A minha individualidade seria essa facilidade que eu tenho de acessar alguns arquétipos mais do que outros, como se eu tivesse, então, uma personalidade, uma facilidade maior de manifestação de alguns comportamentos. Então, do mesmo jeito que no corpo físico a gente tem cabelo, olho, cor de pele, que diferencia essas nuances, se nós temos esse corpo físico todo igual, e essas nuances das características físicas é o que nos difere um do outro. Os arquétipos da mesma forma. Então, tem gente que tem uma personalidade mais heróica, outros têm uma força maior de vitimização, o outro tem uma força maior de rigidez, o outro muito mais abertura e flexibilidade. Então, aqueles arquétipos que me compõem e que são mais fáceis, que estão mais à minha mão quando eu preciso me manifestar no mundo. Então, isso seria muito mais próximo do que seria essa minha personalidade, essa facilidade que eu tenho de agir. Então, repassando isso, eu sempre trago um exemplo que você para e se pergunta: se numa família todos os irmãos são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nascem no mesmo lugar, como que as pessoas são tão diferentes dentro de um mesmo ambiente? Então, eu trago sempre para entender como a gente tem a nossa individualidade e a nossa forma de agir, e que é tão nossa e que nos faz ser diferente, né? Então, tem um exemplo que eu sempre dou: se a gente pegar uma família de alcoólatra, que o pai, quando chegava em casa, ele era agressivo, chegava nervoso. Eu dou exemplo, por exemplo, de 4 filhos. Quando sabe que o pai vai chegar e vai ficar nervoso, e que o pai está irritado, e que qualquer coisa ele explode, tem um que sai correndo e vai se esconder, entra embaixo das cobertas, porque ele não quer estar ali na hora que o circo pegar fogo. Então, a pessoa já evita o confronto e já vai se esconder, porque ela não quer se haver com situações conflituosas, porque ela não dá conta daquilo. O outro sai, abre a porta da casa, antes que o pai saia do carro, ele fala: por que você bebeu? Então, ele tenta controlar a situação, agredindo antes de ser agredido.
E aí ele acha que ele está controlando a situação porque ele vai apanhar, porque foi ele que foi enfrentar a situação. O outro, quando vê que esse está apanhando, porque o pai já ficou nervoso e que começa a briga, ele se joga no chão, começa a chorar e fala: ai, 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 estão batendo no meu irmão, e já começa uma vitimização. Ele nem apanhou, mas ele já começa o escândalo da gritaria, ele se joga no chão, que já começa a se vitimizar daquela situação toda, sem ter nem passado. Não foi nem ele que apanhou, mas ele já começa, se joga no chão antes de apanhar. O outro, que não tinha nada a ver com essa história, vai lá e diz: por que você bateu nele? Ele não tinha nada com aquilo, mas ele precisa ir defender. Né? Ele precisa ser o herói que vai lá e eu vou defender. Isso daqui, eu preciso lidar com essa coisa da opressão do menor e do oprimido. Então, veja, numa mesma situação, diversas pessoas agiram de forma completamente diferentes, e a gente vai agir com aquilo que é muito próximo daqueles talentos que eu tenho, aquilo que me diferencia do outro. Então, tem um conceito grego que chama daimon, que chama gênio em latim, e daimon vira demônio em português, mas não é demônio de diabo, é aquilo que me diferencia. Tá? Então, a hora que eu falo do meu daimon, quando eu falo do gênio de uma pessoa, quando eu falo em latim, fica mais próximo, né? Olha o gênio que essa pessoa tem, que é aquilo que é tão meu. Então, coletivamente, nós temos milhões de possibilidades psíquicas, mas individualmente a gente tem alguns talentos, algumas qualidades que são mais próximas e mais fáceis, e de mais fácil acesso da minha consciência. E é isso que me diferencia. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Sobre essa questão do daimon, sobre essa questão do gênio, que é isso que me diferencia, que me faz ser tão eu, essa busca dessa diferenciação do ser quem se é. Então, o Jung fazia uma outra analogia, que é assim, essa da frutaria, gente, não é do Jung, eu achei uma forma de explicar isso para a gente entender isso, né? Então, quem eu sou? Eu sou a que tem mais abacate, pepino, abacaxi, morango e uva dentro da minha cesta. O outro tem mais batata, raiz, mandioca, alface, tomate. Então, cada um tem a sua personalidade formada por essas facilidades, mas nós todos temos a possibilidade psíquica de pegar qualquer fruta da frutaria a qualquer momento de nossa vida. Então, a gente pode, a qualquer momento, e a transformação psíquica que vai me fazendo sair dessa formatação que eu tenho, enrijecida, e eu conseguir captar várias formas, vários conteúdos psíquicos a cada momento da nossa vida. Né? Então, tem uma analogia aqui do Jung que diz assim, é como se o inconsciente coletivo fosse o mar, e no centro desse mar tem um barquinho, que seria a consciência, que é a nossa, aquilo que faz relação com o mundo exterior, e o barqueiro seria o ego, aquele que dá a direção para onde a gente tem que ir. Então, o mar seria o inconsciente coletivo, tudo aquilo que a gente pode alcançar, né, e navegar por entre todas essas áreas, e o barquinho seria a consciência que eu desperto, tenho nome e percebo o que está acontecendo, e o ego é aquele que se identifica com uma personalidade. O ego é aquele que diz, eu sou isso, eu não sou aquilo, e começa a se enrijecer de uma forma única. Mas a consciência é aquela percepção e a instância psíquica que me deixa fazer contato com o mundo externo. Então, esse conceito de inconsciente coletivo, arquétipo e ego, né, que é esse que faz contato com o mundo externo, eu gostaria que ficasse claro para vocês que o arquétipo são unidades de comportamentos, o inconsciente coletivo seria o conjunto geral de todas as possibilidades de unidades diferentes de comportamento, e o ego é aquele que faz a ação de agir no mundo com o comportamento. Ele que vai lá, seleciona e vai para o mundo e direciona esse arquétipo e faz a atitude. Ele que tem a atitude no mundo externo, seria o ego. Tá? E aí que entra a mitologia grega. Então, esses arquétipos, esses modelos psíquicos de comportamento que todos nós temos, qualidades, modelos de ação, a gente pode chamar do que a gente quiser,
Mas essa memória psíquica de comportamento coletivo que a humanidade foi herdando e que cada vez mais foram agregando novas formas de existir, eles estão muito descritos dentro das mitologias. Então, toda a mitologia grega, o Jung pegava todos os personagens, deuses, heróis, semideuses e mortais, para descrever formas de comportamento. Então, a gente nomina isso. Quando a gente fala sobre a nossa capacidade de se comunicar, tinha um deus, né, que é o arquétipo da comunicação na mitologia grega, que se chamava Hermes, e ele chama Mercúrio para os latinos. Quando a gente falava de uma capacidade de uma mãe super protetora, que é aquela que nutre, que quer dar segurança, que quer proteger o filho, a gente chamava de Deméter. Então, isso é o arquétipo da mãe protetora. Quando a gente falava do arquétipo de um pai devorador, controlador, a gente chamava isso de Cronos, que é Saturno para os romanos. Então, vocês não precisam aprender esses nomes que eu estou falando agora, porque gradativamente, lentamente, eu vou trazendo, de acordo com as nossas aulas, vão entrar vários mitos, com vários personagens, para a gente poder explicar esse comportamento que eu estou querendo trazer naquele determinado dia para que a gente compreenda algumas qualidades que nós temos, que são coisas que dificultam a nossa relação, porque elas estão, a nossa relação com o mundo externo, porque são comportamentos enrijecidos. Então, é como se a gente usasse a mitologia grega como analogia, todos os personagens como analogia de possibilidades de comportamento humano. Mas não são só os deuses, nem os mortais, nem os heróis, os monstros também. Então, nós temos os nossos monstros de estimação. Então, a Medusa, o Leão de Nemeia, todos os monstros que o Ulisses teve que enfrentar voltando para casa, a Hidra de Lerna, então o Javali de Erimanto, então todos esses monstros também são aspectos psíquicos que nos pertencem. Então, são arquétipos. Então, nós temos o arquétipo da beleza, o arquétipo do amor, o arquétipo do Deus da vida, o arquétipo das relações, o arquétipo das alianças, e cada desses arquétipos tem um Deus por trás disso, que domina isso, que descreve esses comportamentos. E durante o curso a gente vai entender isso tudo, mas é como se o mito nos desse a oportunidade de falar sobre, e falar e conhecer e saber sobre isso que nós somos, que nós sabemos que somos e que nós sabemos ser, mas a gente desconhece porque nós estamos desligados e desconectados. Então, na hora que a gente conta o mito, a gente se reconhece naquele personagem. E isso traz muita consciência. Então, é um instrumento muito forte para a gente conseguir descrever e compreender quem nós somos, porque a gente tem essa descrição muito grande de tantos personagens, e a mitologia grega ela é muito rica e nos dá essa oportunidade. Então, o tempo inteiro eu vou estar falando daquilo que é da natureza humana. Eu não estou falando se está certo, se está errado, eu estou falando que é natural. Nós, humanos, somos assim, e na nossa natureza isso acontece. E eu vou trazendo isso gradativamente para que a gente se libere de milhões de culpas, né? E de milhões de expectativas falsas que nós temos em relação a nós mesmos, e de milhões de níveis de exigências muito altos que a gente tem com a gente. Então, a grande percepção disso tudo é entender qual que é a natureza do humano, né? Como é que a gente reage e como que a gente pode se manifestar de uma forma mais elevada, mais pura, e que a gente se sinta mais em paz com a nossa manifestação. Então, eu vou estar falando o tempo inteiro, né, nesse viver com alma, esse fazer alma, esse soul-making, como que a gente pode viver com mais leveza, com mais prazer, com mais consciência, com mais compreensão do que acontece e com mais liberdade de escolha, porque a gente não consegue escolher, porque nós estamos identificados com alguns padrões de comportamento, e a gente começa a fazer padrões repetitivos de comportamento. Então, aqui, a ideia é que a gente entenda quais são os principais padrões que dificultam a nossa expressão da nossa real desejo, da nossa vontade. E durante o mito a gente vai descobrir isso nessas 8 aulas, qual era toda a dificuldade que a psique tinha, uma mortal tão linda e tão bela, de conseguir casar com o amor divino e ser capaz de se expressar de uma forma mais elevada. Então, é como se todos nós mortais
se a gente conseguisse encontrar com essa parte essencial divina que nós temos, porque nós somos seres híbridos, nós somos parte mortal e parte divinos. O que quer dizer com divinos? Divino é a nossa capacidade de criar aquilo que a gente escolhe e cria, e que a gente não está morto reproduzindo um padrão. Vamos falar mais disso durante essa aula. Mas a ideia da psique ela era uma mortal, que era a mais bela dos mortais, ela estava completamente sem nenhum movimento psíquico, paralisada, sem conseguir fazer escolha, cheia de pretendentes, e aí ela se apaixona pelo Deus do amor, e para poder casar com o Deus do amor e viver entre os deuses no Olimpo, ela precisou fazer várias tarefas para poder aprender esse movimento de ter consciência da própria escolha que ela tinha, e ela teve que passar por vários trabalhos, e é isso que a gente vai falar, sobre esse trabalho que a alma do mortal precisa fazer para poder se expressar de uma forma mais brilhante, mais iluminada, mais pura e com mais prazer de viver, com mais profundidade e mais significado. Então, eu trouxe rapidamente esse conceito da natureza humana, o conceito de arquétipo e de inconsciente coletivo, para a gente entender por onde que nós estamos navegando. Então, no fundo, nós todos somos iguais, né? E o que nos diferencia são esses arquétipos que são mais próximos e mais fáceis da minha manifestação, que me diferencia, mas o que eu quero trazer no curso é o que é que me impede de poder me manifestar nesse todo, com toda essa possibilidade psíquica, com toda essa riqueza de atuação, e por que a gente fica preso num mundo tão pequeno, com tão poucos comportamentos, que a gente fica identificado com isso, tá? Então, para continuar aqui a aula, e para falar sobre esse soul making, sobre esse trabalho com a alma, eu vou trazer um outro conceito do Jung, que é o conceito de processo de individuação. O que o Jung queria dizer com isso? Ele queria dizer assim, ele falava assim, o processo de individuação é um trabalho que eu faço durante a vida de me transformar em mim mesmo. Então, o que ele está querendo dizer? Que eu tenho um potencial que está aprisionado e que durante a vida, com os desafios que a vida vai trazendo, eu posso libertar esse potencial e manifestar esse potencial e ir me transformando cada vez mais próxima daquilo que eu sou, de uma manifestação do meu desejo, da minha verdade, desligada de crenças e cada vez mais ser quem se é. Né? Então, é um processo de cada vez mais eu ser autêntico, cada vez mais eu me olhar no espelho e falar, puxa, eu fui adequada em relação ao meu desejo, era assim que eu queria ter feito e foi assim que eu fiz, era isso que eu queria ter falado e foi o que eu falei, era assim que eu queria ter escolhido e eu escolhi. Então, o processo de individuação seria essa capacidade de cada vez mais a gente aprender com os eventos da vida e se aproximar cada vez mais de um processo de autenticidade, de perceber no mundo nessa diferenciação de quem eu sou. Então, a individuação é me transformar em mim mesmo. Então, é como se eu tivesse o tempo inteiro, durante a vida, com todas as dificuldades que eu vou passando, oportunidade de liberar comportamentos que estão aprisionados, potenciais que eu tenho, mas que ainda não foram vividos, e que a dificuldade da vida está pedindo para eu me transformar e trazer um potencial psíquico novo para dar conta daquela situação. Então, é como se eu fosse uma pedra bruta e, durante a vida, eu tivesse a oportunidade de ir lapidando essa pedra com a transformação que eu vou fazendo da minha manifestação. Gente, então é muito importante esse conceito, porque o que acontece? Todos nós somos pedra bruta. A natureza humana nos faz com que a gente tenha comportamentos, né, muito brutos. Então, a inveja, o ciúme, o poder, o orgulho, a competição desmedida, a opressão, a insegurança, isso tudo faz parte da natureza humana em sua brutalidade, na sua forma mortal. E é como se durante a vida, com todas as dificuldades, a gente fosse manifestando essa essência criativa, que a gente vai se transformando, criando outra pessoa para dar conta daquela dificuldade, e essas dificuldades vão dando essa oportunidade para eu cada vez me manifestando de uma forma mais pura e mais brilhante. Mas não é isso que acontece normalmente, porque eu posso
ou me transformar e manifestar uma forma nova com as dificuldades, ou eu posso enrijecer e cada vez ficar mais bruta, né? Então, eu vou me embrutecendo. Vem a dificuldade, em vez de eu ficar menos ciumento, ou eu ficar menos possessivo, ou eu ficar menos prepotente, ou menos orgulhoso, eu fico mais orgulhoso. Então, em vez de transformar, eu enrijeço e potencializo as minhas defesas. Então, é uma oportunidade. As dificuldades são oportunidades. Não significa dizer que elas são veículos nem instrumentos condutores que você tem uma certeza. Mas você tem uma oportunidade, uma abertura, é um portal, é uma ponte, é um furo por onde eu posso pôr no mundo uma manifestação nova. Então, se eu pegar essa pedra bruta aqui, ó, vejam aqui, eu pego essa pedra bruta aqui, e durante a vida eu for lapidando essa pedra, eu fico transparente, e a luz passa por mim e eu ponho brilho no mundo. Então, é como se a sabedoria que eu vou acumulando durante a vida fosse uma oportunidade de eu manifestar comportamentos iluminados, criativos, brilhantes. Então, eu não manifesto mais escuridão e mais treva. Eu manifesto luz, porque a minha consciência me fez conhecer, perceber o que estava acontecendo, e eu manifesto uma coisa brilhante, né? E é aí que eu sou percebida no mundo, porque eu fui, nesse momento, é como se eu fizesse uma manifestação adequada, me comportasse com aquilo que, naquele momento, a vida esperasse de mim. Então, eu vou me transformando de pedra bruta em pedra lapidada. Então, esse soul making é esse processo de conseguir fazer esse movimento lento e gradativo de transformação. Mas eu posso ir me transformando durante a vida e fazer esse soul making, ou eu posso ir me embrutecendo, e cada vez eu vou ficando mais enrijecida. Então, se eu sou heroína, cada vez eu fico mais heróica. Se eu sou uma vítima, cada vez eu fico mais vitimista. Se eu sou pessimista, cada vez eu fico mais pessimista. Então, em vez de me transformar e ir abandonando esses padrões destrutivos, cada vez eu vou me enrijecendo e ficando mais forte naquilo que já não estava me fazendo bem, porque eu estou enrijecida nesses padrões. Então, em vez de me transformar, eu vou me deformando. Então, esse processo de individuação que está tentando me fazer transformar com o tempo é uma identificação que eu tenho de autonomia de conteúdos psíquicos que eu fico reproduzindo. Então, o tempo inteiro eu vou tendo ação, culpa, repetição. A repetição de comportamentos que já não servem mais, que já não interessam mais, e eu estou enrijecida. E esses comportamentos têm autonomia sobre a minha escolha. Eu não consigo escolher. Quando eu vejo, eu já agi. Então, vocês entendem como isso é natural, né? Você chega em casa e fala, não acredito que eu fiz aquilo de novo. Não pode ser que eu fiz isso de novo. E aí você fica com culpa e diz, eu não acredito que eu fiz, eu não acredito que eu fiz, e dá culpa, eu vou para a repetição. E aí eu fico nesse movimento contínuo o tempo inteiro, sem conseguir desprogramar essa forma enrijecida que eu criei de ser e que já não serve mais na minha vida, mas eu não consigo me desvencilhar disso. Então, a gente já sabe todos os nossos problemas. A gente já sabe todos os conteúdos e tudo que nos atrapalha, só que a gente não consegue sair disso. E a psique foi fazer esses trabalhos, a mundo de Afrodite, a deusa da beleza, e aí ela aprende a duras penas como é que a gente vai saindo disso. Então, durante o curso, nós vamos olhar sobre todos os trabalhos que a psique teve que fazer para poder sair do enrijecimento e da formatação que ela estava tendo do comportamento dela diante da vida, com aquilo que a vida apresentou a ela. Então, a ideia é o seguinte, a gente está permeado de crenças que estão tendo autonomia sobre a nossa atitude. Então, a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue falar, a gente não consegue perceber as coisas. Porque a gente está o tempo inteiro vendo a vida num emaranhado de crenças que a gente criou, e tudo que a gente vê está filtrado por essas crenças. Então, é como se a gente fosse um abandonar desses filtros, dessas lentes que fazem a gente ficar repetindo o mesmo comportamento, como se a gente usasse todo dia a mesma roupa e se a gente estivesse preso numa armadura. E a gente não conseguisse se soltar daquela armadura e escolher o que fazer. Então, eu gosto muito dessa frase, que fala, o oposto da vida não é a morte, mas a repetição.
Então, quando a gente está repetindo, a gente não está criando. Então, a nossa porção criativa, que seria essa transformação de recriar, nós nos recriarmos. E nós somos tão enrijecidos, tão apegados, e a gente não quer mudar. Então, a maior dificuldade do ser humano é mudar. O que o ser humano tem mais medo é de mudar, porque a gente se sente seguro repetindo. Então, é muito forte essa questão da repetição, porque é onde a gente tem segurança. Se a gente não tiver que mudar, se a gente não tiver que desapegar, se a gente não tem que abandonar. Então, isso é da natureza humana, o enrijecimento e o medo da transformação. Mas a possibilidade de transformação também é muito grande em nós. A proporção do medo é enorme, mas a proporção da força motriz para a mudança é muito grande também. E fica essa luta, esse conflito entre a parte que quer se manifestar no mundo com luminosidade, se criar e recriar e se renovar, e a parte enrijecida. Na aula que vem nós vamos falar sobre isso, né, usando o mito do Saturno no seu aspecto negativo e o mito de Hermes no seu aspecto positivo, para a gente entender essas forças psíquicas que podem nos ajudar a enrijecer ou nos transformar. Então, o Jung falava assim, esse processo de individuação, de transformação, de abandono de velhos padrões para novos padrões, esse processo de individuação é como se fosse uma estufa, né? Se a gente entra num processo de análise, a gente está tentando fazer uma estufa para trabalhar e potencializar no tempo aquilo que a gente poderia conseguir ser ou não até o fim da nossa vida. Então, é como se a análise nos permitisse, a consciência nos permitisse perceber aquilo que está atrapalhando. Então, a gente começa a tirar os hábitos do nosso jardim, botar adubo, colocar água naquilo que precisa pôr água, põe menos água naquilo que não pode pôr tanta água, põe para o sol aquilo, traz para a sombra o que tem que guardar. Então, a análise era um processo de aceleramento dessa condição e essa capacidade de ser livre para escolher, porque eu vou percebendo onde que eu estou enrijecido e quais os padrões que estão me prendendo. E o curso o tempo inteiro está mostrando para nós padrões básicos que todos nós vamos nos prendendo e que vão dificultando isso para que a gente consiga organizar todos esses potenciais psíquicos, todas essas possibilidades de manifestação. Então, o curso vai trazer os que dificultam e quais os que facilitam, né? Que a gente tome novas atitudes e consiga se renovar, consiga se transformar. Fazer esse processo de transformação psíquica, de movimento psíquico, de estar o tempo inteiro se recriando. Então, o curso vai estar falando sobre essa libertação, sobre esse padrão. A gente quebrando crença, se refazendo, criando uma nova personalidade, quebrando outras crenças, se refazendo. Então, a vida vai pedindo o tempo inteiro que a gente faça continente psíquico novo, com novos padrões de comportamento, quebre de novo esses continentes e comece de novo. Então, a gente vai criando, recriando, destruindo, criando, destruindo, fazendo esse ciclo da vida, né? Nasce, cresce aquilo, vai para fora, morre, renasce outro comportamento e a gente vai se transformando durante a vida. E aí, para falar sobre um dos padrões de enrijecimento, o primordial dentro de nós, né? A gente tem uma criancinha inocente chamada Narciso, que é daquilo onde todo mundo fala, a pessoa muito narcísica, como se ela fosse muito presa no umbigo dela e muito egoísta e que ela não consegue ver o outro, né? Mas eu quero trazer o mito do Narciso como essa imagem psíquica primordial que nós temos. Então, o que seria, né, essa imagem psíquica primordial? Aquilo onde a gente primeiro se olha num espelho e se identifica, tá? Porque o Narciso, ele nasceu tão lindo, tão lindo, tão lindo, que quando os mortais nascem com uma beleza tão estonteante, os pais ficam muito nervosos, porque eles sabem que aquilo não vai dar certo, nem mortal, nem semideus. Quando está muito em excesso a algo, eles sabem que em algum momento a pessoa vai se perder com aquilo tudo que tem. E ele era excessivamente bonito, e o oráculo disse que se ele nunca se enxergasse, ele não teria problema, mas se ele algum dia vissem a imagem dele, ele não ia suportar viver,
ele não ia conseguir mais continuar vivendo. Então, ele não podia se enxergar. E daí ele se mete em uma sequência de encrencas e ele é castigado, e nesse castigo ele se vê na imagem de um lago, de uma água pura, que nunca tinha sido maculada, e a hora que ele se olha nesse lago e ele vê a imagem dele, ele tenta alcançar aquela imagem tão linda, e toda vez que ele ia pegar a imagem do lago, a imagem se dissolvia. E na hora que aquela imagem se dissolvia, ele ficava desesperado e tentava buscar de novo. Então, essa imagem da identificação daquilo que a gente elege como belo é onde a gente fica aprisionado tentando alcançar o tempo inteiro essa mesma manifestação. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, ó. A nossa imagem narcísica é uma forma que na infância, né, quando eu começo a me identificar no mundo, que eu começo a perceber a escola, o outro, começo a me manifestar e me perceber como diferente, e eu me sinto ameaçada pelo mundo, eu começo a ter comportamentos que me façam sentir segura e comportamentos para me defender, que é o que a gente chama de mecanismo de defesa e proteção. E nesse momento eu vou lá e saio com aquelas frutas da minha fruteira que são mais fáceis para mim. Então, o que acontece? Aquele exemplo que eu trouxe do filho do alcoólatra que vai lá reagir contra o pai para poder dizer que ele está controlando aquela situação, aquela criança tem uma força muito grande de ação, de impulso para a vida, de ser um desbravador e de querer controlar as coisas, porque ele acha que ele tem condições de ter um controle grande sobre as coisas. Só que, quando eu sou criança, eu pego a minha melhor qualidade para me defender e me proteger, e aí eu visto para sempre essa qualidade e me identifico com isso, e enriqueço nesse padrão e não faço contato mais com outros padrões. Então, trazendo de novo o exemplo daquelas crianças na casa do alcoólatra, aquele que é o que enfrenta, o outro que é o herói que quer salvar, a outra que é a vítima, a outra que vai se esconder para... como fala quando a gente quer evitar, né? O que vai se esconder porque quer evitar conflito, a gente enrijece nesse padrão. E eu acho que isso é bonito. Então, eu elejo isso como belo. Eu saio por aí recitando um mantra, falando mal de mim o tempo inteiro, falando, ai, eu sou muito covarde. Ou eu vou num mantra falando assim, porque eu sou assim, eu falou, levou. Aí o outro fala, ai, é que eu nunca sei o que falar, por isso que a minha boca fica fechada, porque eu nunca sei o que dizer. Então, eu começo a me identificar. Então, a minha imagem narcísica é a identificação que eu tenho com um arquétipo único, e eu começo, ora eu endeuso isso, e ora eu demonizo isso. Então, eu começo a me vangloriar ou eu falo mal. Então, se eu me dei bem com a minha boca fechada, eu falo, ainda bem que eu não abro a minha boca para nada, quando alguém se deu mal abrindo a boca. Aí o outro que vive falando tudo que bem tem para todo mundo, vira e fala assim, você com essa tua boca fechada, não abriu a boca, viu na hora que eu falei, era isso que tinha que ter sido dito, e se eu não tivesse dito, não tinha acontecido isso. Então, a gente começa a amar e deificar esse personagem que a gente cria. Então, o narcisismo primário é essa identificação com aquilo que eu acho bonito. Então, a beleza não é porque é certo ou errado, é porque eu acho lindo ser a encrenqueira, ou eu acho lindo ser a covarde que corre, eu acho lindo ser aquela que vai apaziguar todo mundo. Então, eu me identifico com isso como se isso fosse o belo. E o belo é o que cria, o belo é o adequado, o belo é aquilo que naquele momento exato teria que ter sido feito. Também vou falar sobre equilíbrio, limites, excessos e opostos na aula que vem. Mas hoje eu quero trazer para vocês o mito do Narciso. Ele se achava tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, ele não conseguia enxergar ninguém. Ele não via ninguém. Então, eu estou tão identificado com aquilo que eu elegi como lindo, que eu não consigo ver mais nada no mundo. Tudo que não é isso. Até é linda aquela música do Caetano que fala porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. Então, tudo aquilo que não é igual a essa imagem que eu elegi como belo, para mim é feio, para mim é ameaçador, para mim é um grande conflito, tá? Então, essa seria a minha imagem narcísica. Eu estou identificada com um padrão que eu acho lindo e, ao mesmo tempo, ele me cria muito problema, porque eu estou
enrijecida nessa forma de agir. Na aula que vem a gente fala mais sobre isso, sobre o enrijecimento de um padrão e essa deificação, que eu fico adorando esse Deus como um mantra, ou falando mal o tempo inteiro, demonizando isso em mim, quando isso não foi, naquele momento não me ajudou. Então, a gente está identificado com essa personalidade única, essa personalidade narcísica, com essas crianças presas dentro de nós. Então, a gente olha os velhos que viraram crianças e eles estão agindo como eles agiam na infância e estão enxergando o mundo como se eles fossem crianças, eles não escutam mais nada do que dizem para eles não conseguem fazer troca com ninguém, porque eles estão lá dentro entendendo tudo do jeito que eles entenderam quando eles tinham 5, 6 anos. Então, na próxima aula também vou falar sobre amadurecer e envelhecer, vou falar sobre esse processo de tomada de consciência, de experimentar a vida e se transformando ou enrijecendo, e daí depois que a gente envelhece, a gente volta nesse padrão narcísico dessa criança que está olhando o mundo atrás dessas grades, dessa prisão. Essas imagens, eu acabo não achando imagens que possam, né, substituí-las, elas até são imagens, a qualidade não é tão boa, mas eu não tenho como fugir delas, porque no final elas são exatamente o que eu preciso para poder mostrar e demonstrar do que eu estou falando. É como se a gente fosse adultos com aquelas crianças presas, agindo como se a gente estivesse se confrontando com a vida pela primeira vez. E aí a gente não pensa que isso é uma forma nova, isso é de novo a primeira vez que eu poderia me transformar. Não, é a primeira vez da memória que eu tenho, que eu estou identificada naquele passado. Eu estou residindo, né, naquele passado e nunca saí de lá. Então é como se eu estivesse isolada do mundo. Eu não fizesse contato com as coisas, eu não ouvisse, não visse, não aprendesse, porque eu estou enrijecido e aprisionado nesse padrão. E aí que vem o vazio existencial. Então, o vazio existencial não é a solidão humana, que nós todos temos uma luta solitária com a vida, de poder pôr no mundo, criar esse ser. Então, a solidão humana é travar essa luta solitária de criação desse ser que só eu posso criar. Ninguém mais pode criar por mim, só eu posso escolher manifestar esse ser que precisa ser criado. Então, o vazio existencial é um vazio dessa manifestação, dessa possibilidade de eu me transformar durante a vida. Então, a pessoa fica vazia, não é porque ela é superficial, fútil, gosta disso, gosta daquilo, gosta de carro, caro, gosta de cavalo, ou gosta de roupa, ou gosta de se arrumar, ou gosta de casa, ou gosta de festa. Não, isso não é o vazio. O vazio é eu não conseguir, durante a vida, com os desafios da vida, ir me transformando e colecionando novas formas de agir, novas pessoas em mim, novas possibilidades específicas em mim, e cada vez mais eu enriquecendo esse espectro de criação de mim, que eu posso ir ampliando cada vez mais, vivendo vários tipos arquetípicos diferentes nas situações que eram necessárias naquele momento. Então, o vazio existencial, que vai criando toda a minha ansiedade existencial. Então, eu vou ficando anônimo, eu não sei quem eu sou, eu não reconheço outras formas de agir, e eu vou virando um robô, como se eu fosse um espectro por aí, um fantasma, andando pela vida sem perceber aquilo tudo que a vida está me dando de oportunidades para eu experimentar a vida com outro significado, com outro prazer. Só que esse vazio existencial, ele é vazio da manifestação pura, brilhante da minha essência. Mas ele é cheio e contaminado dos monstrinhos dentro de mim, que foram ficando cada vez mais deformados e mais grotescos. Então, não é vazio de tudo. A morte seria a consolidação, a solidificação de todos esses padrões dentro de mim. Porque eu só repito, cada vez eles vão ficando mais grotescos, mais engrotecidos, e cada vez mais destrutivos, por isso que eles são vilões, porque eles nos roubam a possibilidade de criar vida, de gerar luz, de ser brilhante, de me manifestar com mais pureza e de ter prazer de viver e sentir o significado da vida. Então, isso que seria o vazio existencial. Aí, para a gente finalizar a aula, eu trouxe um outro mito, por onde a gente vai tentando preencher esse vazio existencial. Tem um mito, que é o mito da esfinge egípcia. Eu não estou falando da esfinge grega, eu estou falando da esfinge egípcia. A esfinge egípcia
era um monstro que encontrava os viajantes que estavam perdidos no deserto. E ela, às vezes, aparece com uma cabeça de faraó, às vezes com uma cabeça de mulher, com o corpo de leão e as asas da águia. E aí, esse monstro, quando o viajante estava perdido no deserto, ele se confrontava com a esfinge, e a esfinge falava assim para ele: quem tu és? De onde você vem? Para onde você vai? E aí, se você não soubesse responder quem você é, ele te asfixiava, degolava e te matava por asfixia. Então, o que acontece? Esfinx, né? Em grego, é a mesma raiz que fala sobre sufocar. E é aqui que está a síndrome do pânico, aqui que está a ansiedade, aqui está o meu vazio existencial, porque eu não sei quem eu sou. Daí eu falo, o que eu faço agora? E eu não sei o que fazer, porque eu não sei quem eu sou. E eu não sei quem eu tenho que ser. E eu estou identificada com aquele ser que é sempre o mesmo. Mas, nesse momento, quem que eu tenho que ser? E aí, a esfinge fala, de onde você vem? Presta atenção no teu passado. Para você se lançar para o teu futuro. Para onde você vai? E tem uma frase que o Gustavo Barcelos fala, que eu gosto muito, e ele diz assim: para onde eu vou, fala mais sobre mim do que de onde eu venho. Então, a esfinge está tentando mostrar para a gente que tem uma mudança, eu posso ir para outro lugar, que eu posso ser quem que eu tenho que ser agora, o que eu estou fazendo aqui. Então, as crises de ansiedade, a síndrome do pânico, que a gente acorda com o coração apertado, a gente não consegue respirar, a gente tem medo de sair de casa, a gente começa a sentir aquilo no corpo, quanto mais gente num lugar, pior, e eu vou sentindo isso tudo fisicamente, ou uma ansiedade que não chega no pânico, mas eu sinto isso. É porque a vida está me pressionando para nascer uma pessoa nova e eu não estou conseguindo desidentificar dessa forma antiga e eu não estou entendendo nem qual é o antigo que eu tenho que abandonar. Então, eu vou ficando cada vez mais vazia, cada vez com menos repertório, com cada vez com menos experiência de ser eu mesma com a minha verdade, com a minha autenticidade, e cada vez eu vou me desconectando mais e aqueles monstrinhos vão crescendo. Então, a esfinge está vindo tentar fazer o soul-make, eu trabalhar com a alma, eu trabalhar com os meus conteúdos psíquicos, eu reimaginar formas de existir para dar conta das situações que a vida me apresenta. E aí eu vou trazer 3 frases que eu amo do Hillman para falar sobre esse reimaginar a vida, essa reflexão que a esfinge pede, porque a esfinge quer reflexão. O que é reflexão? É refletir. Fletir novamente, fletir é se ajoelhar, é eu me debruçar sobre a situação para eu achar uma forma nova de existir que seja mais condizente com a necessidade daquele tempo e um conteúdo que já está disponível na minha consciência, mas que ainda não está manifestado. Então, a reflexão faz com que eu pare, dê um passo para trás. Então, a esfinge está falando, pare, o que você está fazendo aqui? Quem que você está sendo hoje? Preste atenção em quem você vai ser. Então, a esfinge é esse cultivo de alma, essa reflexão, essa tentativa de reimaginar e imaginar como eu posso agir. Eu vou fazer um parênteses aqui, vocês sabem que o que diferenciou os sapiens e fez eles continuarem a sobreviver e ser a única espécie que sobreviveu no planeta, foi a capacidade de imaginar. Então, eles começaram a imaginar, a criar histórias, a fazer fofocas, a imaginar que eles poderiam plantar, botar uma semente na terra, não só coletar e caçar o que estava disponível, mas que eles podiam transformar as possibilidades deles plantando e que eles podiam transformar a realidade imaginando. Então, o Hillman fala assim, o cultivo de alma leva a uma perspectiva, uma mudança na perspectiva de olhar. Então, fazer algo é mudar a perspectiva de olhar. Torna possível o significado oculto e aprofunda os eventos cotidianos, transformando-os em experiências. Então, torna possível o significado oculto. Então, tem coisas que a gente não está vendo e a gente precisa entender o significado daquilo.
O que significa isso na minha vida? O que significa perder esse emprego? O que significa começar essa carreira com tanta dificuldade? O que significa não passar nesse vestibular? O que significa essa separação? O que significa esse casamento que eu não estou satisfeito? Então, dar significado a esses eventos. Então, o trabalho de fazer algo é você se aprofundar nos eventos cotidianos e transformar isso em experiência, senão a vida vai passando e eu vou só juntando e colecionando fatos e eu não aprendi nada. Então, eu não fiz experiência, eu não experimentei, eu não manifestei, eu não fui lá e me percebi sempre naquele momento. Eu continuei enrijecida naquela pessoa. Então, durante o curso todo, a gente vai estar falando sobre essa capacidade de transformar um evento em experiência. Uma outra frase que eu gosto muito do filme é essa. Minha alma não é o resultado de fatos objetivos que requerem explicação. Em vez disso, ela reflete experiências subjetivas que requerem compreensão. Então, ele não precisa explicar, tudo tem uma explicação, nossa, isso tem uma explicação, e aquilo tem uma explicação. Não, nós não estamos aqui para explicar. Nós estamos aqui para compreender para quê. Para onde isso vai me levar? De onde que eu vim, que cheguei aqui e estou agindo dessa forma? Então, são experiências subjetivas que eu tenho que compreender. Tem que compreender o que eu vou manifestar, por que eu manifestei, o que eu quero manifestar. Então, a gente não precisa explicar, a gente precisa compreender. Entenderam isso? Então, a gente não precisa, tudo tem uma explicação. Não, tudo teria que ter uma compreensão. E a gente não consegue significar as coisas. E aí o Hillman falava assim também, o modo como imaginamos algo afeta diretamente a forma como experimentamos essa atividade. Então, a gente precisa reimaginar as coisas. Se eu imagino que ser o agressivo me protege, eu vou toda vez ser agressivo. Se eu imagino que fugir da raia me protege, toda vez eu vou fugir da raia. Então, eu tenho que reimaginar, eu tenho que pensar que em cada hora eu preciso ser diferente para dar conta de determinada situação. Eu tenho que ter capacidade de imaginar. E os mitos nos trazem essas possibilidades psíquicas, inúmeras possibilidades psíquicas, infinitas possibilidades psíquicas que eu posso me imaginar naquele momento de uma forma diferente e me reimaginar. Então, o Jung tem uma frase que ele diz assim, no final, né, da obra dele, ele diz assim, a linguagem da psique é a imagem. Então, a alma fala a partir da imaginação, ela fala pela imagem. Então, o que é a alma? Tá? Vou fazer outro recorte aqui. Psique em grego é a mesma coisa que ânima em latim e a mesma coisa que alma em português. Então, eu vou explicar qual é essa visão da alma, porque nós estamos falando de psicologia, nós não estamos falando de espiritualidade. A nossa disciplina é a psique, entender a psicologia, o logos psicológico, né? Psicologos, o conhecer o que é o psíquico. Então, o psíquico é um reino imaginal, onde a gente consegue transformar a nossa manifestação de acordo com a possibilidade que a gente tem de reimaginar. Então, se a gente tem um corpo físico que em grego chama soma, e nós temos um corpo psíquico que em grego, em português chama alma, então veja, nós temos um corpo físico, material, né, que a gente entende pelo grego que isso chama soma, e nós temos um corpo psíquico que é a alma, que é a energia que anima esse corpo. Então, se a gente está em movimento e a gente tem uma vida psíquica, nós estamos com um corpo e nós temos uma psique, e a psique pode se manifestar de diversas formas e ir se transformando durante a nossa vida. Então, sermos seres psicológicos são pessoas que podem imaginar de diversas formas em situações diferentes e ir transformando essa imaginação. Então, o corpo físico é a matéria e nós temos uma energia que anima essa matéria, que é a psique. Então, quando a gente fala em latim, a gente entende melhor, porque psique é em grego, ânima em latim. Daí você fala, a pessoa está animada, a pessoa está desanimada. Então, ela está com mais movimento psíquico ou com menos movimento psíquico. Ela está mais almada ou menos almada.
E quanto mais movimento psíquico, mais almada eu sou, mais transformação eu tenho. Quanto mais estagnada, mais morta eu sou, menos eu crio. Então, a vida psíquica se recria neste movimento de transformação. Então, a psique é uma instância de ligação que faz o corpo físico imaginar, reimaginar, e que a gente possa ser mais elevado e mais espiritual. Menos mortal, grudado no corpo físico, no ter e na matéria, e mais espiritual, mais essencial, aquilo que está se colocando de uma forma criativa. Então, nós temos essas duas instâncias, o ter, que é do nosso corpo físico, e o ser, que é do nosso corpo psíquico. Essa capacidade da gente se manifestar com essa forma mais leve, mais elevada. Então, a gente precisa dar conta da sobrevivência e da subsistência, que é o nosso corpo físico precisa no mundo material, e a gente precisa dar conta da nossa essência. Agora, dar conta da subsistência é fácil, e do corpo físico. Agora, da essência e ir transformando essa essência é a parte mais difícil, que é onde a gente tem as doenças psíquicas. Então, está super certo a gente ir em direção ao ter e ao ser, mas a gente vai para o lado que é mais fácil. Eu ter um corpo bonito, eu ter uma casa bonita, eu ter um carro bonito, me identificar com isso. Não tem problema eu ter isso. O problema é eu achar que eu sou isso e isso me fazer melhor do que o outro, e por isso eu não preciso ter uma essência e uma manifestação da mãe que eu sou, a mulher que eu sou, o marido que eu sou, o filho que eu sou, a filha que eu sou, a irmã ou a profissional. Então, a gente deixa a nossa essência, que seria a manifestação dessa existência, de lado. Então, eu estou tentando aqui explicar para vocês o que é a psique. A psique seria essa energia psíquica, essa possibilidade que a gente tem de transformar a nossa manifestação, e a imaginação que vai fazendo a nossa capacidade de se transformar. Eu trago mais um exemplo aqui, gente, para vocês entenderem, que é o seguinte. A psique, ela tem um movimento em direção à profundidade. A gente precisa ir para baixo, a gente precisa se nutrir, a gente precisa enraizar. Então, é como se a alma fosse a raízes dessa terra, onde a gente vai puxando a força da vida na terra, no mundo, com as dificuldades que nós mortais temos. E a alma, então, fosse essas raízes, a terra, né? Esse mundo físico onde a gente vive, e as folhas e os frutos fossem o espírito, aquilo mais elevado. Quanto mais eu me enraizo, quanto mais eu me nutro das dores da vida, das experiências que eu tive, mais profundas essas raízes vão ser, mais significado tem a minha vida, mais força eu vou conseguir tirar de todas as situações que eu passo nessa existência terrena e mundana, e mais elevado vai ser a minha manifestação, que vou trazer outros frutos. Quanto mais alta essa árvore, mais leve se balançam esses galhos, mais movimento esses galhos têm. Mas para eu ser leve, eu preciso de raízes profundas. Eu preciso ter me aprofundado em todas as experiências que eu tive. Então, ser almado é ter raízes profundas e que não estão danificadas por cipós, por essas crenças, por esses monstros, por aquilo que extingue a minha seiva e que não deixa a minha capacidade vital, né? Essa força de vida em mim se manifestar, porque ela está aprisionada em padrões. Então, os padrões seriam esses cipós que vão aprisionando a minha energia vital, a minha força de vida, a minha força de criar, a minha força de se transformar. E isso vai abrindo cada vez mais um rombo no meu peito, um buraco onde cabem todas as dores, todas as patologias psíquicas que nos habitam durante, né, fases da nossa vida. Então, esse arquétipo da força vital, essa força que eu tenho de vencer, de lutar, de ir para a vida, de me transformar, de querer dar conta daquilo e me sentir satisfeito com essa manifestação que eu consegui ter a cada momento da vida, com aquilo que a vida me pede. Então, o soulmaking seria todo esse trabalho de ter uma vida mais brilhante, mais iluminada, saindo dessa pedra bruta e manifestando a minha essência de uma forma livre. Quebrando as prisões dos complexos psíquicos que me aprisionam com formas e modelos únicos de comportamento e me libertando para eu poder me manifestar com aquilo que eu escolho para aquele momento da minha vida, e isso me daria leveza. Isso seria uma forma espiritual de viver.
Então, viver o espírito das coisas. Isso não é chamar o nome de Deus nenhum para pedir que ele me faça isso ou aquilo, não. Eu ser leve, eu ser espiritual, eu ser livre. Eu sou um espírito livre, eu escolho de acordo com aquilo que naquele momento eu precisaria fazer para que fizesse diferença no mundo, a minha manifestação e que criasse, gerasse cada vez mais vida. Então, isso seria a libertação, né? Então, esse religar que a gente vai estar falando na terceira aula, o meu religar com essa força vital que está desligada. Bom, então, assim, 1 milhão de conteúdo, né? Uma tentativa da gente falar sobre essas diferenciações dessa profundidade de vazio existencial. Eu estou tentando aqui me preencher de mim, e a vida, com todos esses percalços e dificuldades, vai trazendo oportunidade de eu me preencher de mim. Cada vez mais essa possibilidade toda que nós temos de sermos seres mais ricos, mais abundantes. E a gente fica falando de riqueza e abundância material, mas a gente não fica andando atrás de riqueza e abundância essencial. Experimentar mais formas de viver e ser testemunho de formas maravilhosas e diferenciadas. Para quem que eu dei hoje? Sabe aquela assim, eu dei para isso, né? Estou dando para isso, hoje eu dei para isso, né? Essa transformação de eu olhar e dizer para que eu vou dar hoje, que daí falar, nossa, mas você, eu dei para isso. Agora eu dei para isso, então não sei nem quem eu sou, né? Nossa, mas eu sou surpreendente mesmo, não dá para saber o que espera de mim, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, essa coisa gostosa, livre, de eu não ter que usar sempre a mesma roupa e estar presa no mesmo cárcere.